E o que eu quero falar hoje é algo que eu estou vivenciando, que eu vivenciei bastante. Todos nós vivenciamos a nossa vida toda e a gente não se dá conta disso. Faz tão parte do nosso dia a dia que a gente não para pensar no que eu vou trazer. E eu mesma só passei a me dar conta disso quando eu comecei a olhar mais para mim e comecei a me observar mais, a ser observadora de mim mesma. Porque na maioria das vezes a gente tem o mau hábito de ser observador do outro e do próximo. E o bom hábito é como a mensagem foi trazida, a gente só consegue saber como está como você está naquele momento, como você está naquele dia, qual o seu estado de humor atual quando você passa a se observar. E quando eu passei a fazer isso, eu passei para prestar atenção nessa área da minha vida para que de alguma forma eu possa vivenciá-la de uma forma mais saudável. E que área é essa vida? Relacionamento. Relacionamento. Primeiro começa em como eu me relaciono comigo mesma. Eu acho que, de uma certa forma, eu estou dando até uma dica da mensagem que foi trazida anteriormente. Como você se relaciona com você? E esse relacionar é você identificar como você está naquele dia. Qual o seu comportamento, o que você sente, a sua própria energia, a sua emoção. Como dizem, o seu estado de espírito. Então, tem momentos que a gente está bem, em outros não. Temos os nossos altos e baixos. Então, já começa por aí. E esse relacionamento, essa área da nossa vida, relacionamento, ela é muito ampla, ela é muito extensa. Porque você precisa do relacionamento para tudo. O relacionamento, que é como você lida com o próximo, ele vai em todas as áreas da sua vida. Desde familiar, do trabalho, na rua, aqui, como casal, nos negócios, em tudo. E aí eu pergunto, como anda essa área da sua vida? Porque ela diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Porque a forma como você se relaciona com o outro, na verdade, reflete a forma como você se relaciona com você mesmo. Como você enxerga o outro, é a forma como você se enxerga. Porque o outro é um espelho. É como ele mesmo disse, a dinâmica que foi feita ontem com o espelho, em que eu perguntei para cada médium, visualizando o espelho, uma caixinha com o espelho, ninguém sabia o que tinha dentro.
e eu perguntei para cada um: o que você vê? Cada um vai tirar sua conclusão, e essa conclusão que cada um tirou é a forma como ele se relaciona consigo mesmo. E isso é muito importante, porque algo que eu aprendi e eu estou aprendendo, o nosso mundo exterior, ele é um reflexo do nosso mundo interior. Então, como está o seu mundo exterior? Como você se relaciona com esse mundo exterior é como você se relaciona com o seu mundo interior. Então, como você se relaciona com você? Olha para como você se relaciona com o próximo e você vai saber como você se relaciona com você. E esse relacionar, essa área relacionamento, ela engloba muitos fatores. E eu só aprendi recentemente a identificar esses fatores de uma forma mais saudável, vamos assim dizer, aonde eu passei a estabelecer conexão comigo mesma. Porque para estabelecer a conexão com a espiritualidade, ou até mesmo com o seu próximo, mais próximo, para você estabelecer essa conexão, você precisa ter primeiramente a conexão, estabelecer a conexão com você. E a conexão, ela é sempre, primeiramente, com o que está dentro. Para depois ela se expandir. Eu vou falar algo que eu até comentei com a Michelle hoje de manhã, para depois voltar no tópico de relacionamento, mas isso, de uma certa forma, faz parte desse assunto. Eu estava falando tanto para ela quanto para a Jace hoje de manhã que quando uma pessoa ela é inserida numa religião, e eu falo isso por mim, eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por uma religião, eu vivenciei de uma certa forma, não desde pequena, mas a partir do momento que eu fui inserida dentro de uma religião, todos os aspectos que havia nessa religião. Então, a partir do momento que a gente é inserido na religião, aquela religião ela tem um conceito dela, ela tem a doutrina dela, ela tem a forma dela de enxergar, ela tem as crenças dela, ela tem os conceitos que ela vai te passar, e aquela crença você vai absorver, porque você se abriu para receber aquela religião. Foi naquele momento em que você se identificou por alguma necessidade a qual você estava passando naquele momento, e você se identifica com tudo aquilo que está sendo dito e você absorve de uma forma profunda aquilo para você. Vai ter efeito, sim, tanto positivo quanto negativo. Vai ter algum tipo de efeito, algum tipo de movimentação vai estar sendo feita ali em você, para aquele momento que você precisa, ou para aquele momento que você está vivenciando. Pode ser por um curto período, ou por um médio período, ou por um longo período. Isso depende muito da necessidade de evolução que aquele espírito ele
tem e ele precisa vivenciar, precisa experienciar. E eu, nesse momento ali, eu precisei experienciar para a minha evolução, para o que eu precisava crescer, para entender. Só que chega um momento em que você é convidado a subir um nível. E eu fui convidada a subir esse nível. Então eu tive que fazer uma escolha. Que escolha era essa? Ou eu continuava com aquela crença de tudo aquilo que foi passado com relação à religião evangélica, com tudo que eles acreditam, ou eu deixava passar para seguir adiante, para uma visão mais expandida, para uma visão mais ampla. E esse é o momento que não só eu, mas todos vivenciam. E eu estou trazendo a religião como exemplo porque aqui nós estamos numa casa universalista. E como eu falei, é apenas um assunto que eu estou trazendo que vai complementar o tópico principal dessa palestra de hoje. E o que eu observei com toda essa minha vivência, com tudo isso? Que se a gente não tomar cuidado, no momento em que chega essa transição, ela chega para nós, e ao invés de você aprender o que tinha que aprender, e agora aqui eu vou seguir, você tira daqui e passa para cá. E aí você segue aqui, ainda com o embasamento daqui, com as crenças daqui, aqui. E aí você não se permite crescer e evoluir da forma como você, nesse momento, precisa evoluir. A espiritualidade, os mentores, eles vão respeitar isso. Porque eles não forçam ninguém a nada, muito pelo contrário. Eles respeitam, eles auxiliam, eles entendem e eles compreendem a necessidade daquela pessoa por algum motivo, por algum conflito que ela esteja passando internamente, conflitos com ela mesma, de coisas que nem mesmo a gente sabe. Conflitos, às vezes, que estão até no oculto, para nós. E que você não sabe, mas quando chega numa situação lá na frente, você vai entender melhor, porque a própria vida, ela vai se encarregando de ir colocando para você situações, promovendo para você situações, circunstâncias em que você passa a se auto-observar para você analisar aquilo que até então, antes, você não enxergava, você não tinha ainda capacidade, uma estrutura mental e emocional de se autoanalisar. E aí, naquele momento, você tem. Por que eu falo isso? Porque o relacionamento, ele engloba até esse movimento que acontece
de expansão de consciência, de crescimento. Porque não tem como você expandir, você crescer sem você se relacionar consigo mesmo. Já começa por aí. E como eu falei, como você sabe, como você se relaciona com você, como você está se relacionando consigo mesmo. Observa como você está se relacionando com o seu próximo. Com o seu próximo mais próximo. E como eu passei a entender tudo isso. Vivência. Eu precisei vivenciar relacionamentos, eu precisei vivenciar situações com pessoas para hoje estar dessa forma, tendo a maturidade de entender que como eu me relacionei com essas pessoas foi a forma como eu estava me relacionando comigo mesma. E aí vamos para as áreas desse relacionamento. Eu vou falar de uma área que essa área, ela serve para todas as áreas da nossa vida, que é a área familiar. Na verdade, ela é a base para todas as áreas da nossa vida. Porque vocês já prestaram atenção que a maior guerra, ela é sempre dentro de casa, ela é sempre na família, ela é sempre nos lares, é sempre com você e o seu próximo, pode ser entre um casal, pode ser entre mãe e filho, pode ser entre primos, pode ser, não importa, mas é sempre relacionado à família. E aí vai repercutir para outras áreas da sua vida, mas o foco, a base, ela é familiar. Eu acredito que esse é o campo das maiores batalhas, sabe? Muita gente pode estar passando por problemas no trabalho, por isso, por aquilo, pode. Mas o foco vai sempre ser a família. Porque se você passa por uma desestruturação no seu trabalho e tudo, como você chega em casa? E como é o seu comportamento dentro de casa? Com quem convive com você? Com quem está com você? Entende? Que o foco sempre vai ser essa área, a base familiar, porque a estrutura. Sem essa base, imagina, vamos lá, se você não tivesse um homem ou uma mulher, vamos colocar sempre da regra, né? A mulher que fica dentro de casa e o homem que trabalha fora. Se essa mulher, ela não tiver uma estrutura emocional, ela não tiver equilibrada, ela não tiver equilíbrio, então imagina quando esse homem ele chega com todos os problemas, com tudo aquilo que ele trabalhou, as pressões do dia a dia, do seu trabalho, da rua, dos seus conflitos, disso, daquilo. E ele chega dentro de casa e chega como um vulcão. E ele não vem sozinho, lógico. E se essa mulher, ela não tiver uma base sólida, como vai ficar esse ciclo familiar? Como vai ficar o ambiente dessa casa? Como vai ficar o relacionamento entre esse homem e essa mulher?
Vamos inverter. O homem fica dentro de casa, ele trabalha dentro de casa, aquela coisa toda, e a mulher que sai, ela vai trabalhar. Pressões, aquilo, tal, e para a mulher até um pouquinho mais complicado, assédios, aquela coisa toda, tudo. Chega dentro de casa. Se o homem não tiver essa base sólida e ela não vem sozinha, ela traz companhias com ela. Como fica essa estrutura? Então, entende que depende sempre de um e de outro. Por que eu falei da mulher estar dentro de casa, o homem trabalhar fora, e inverter, o homem trabalhar fora e a mulher trabalhar? Porque a gente não pode só jogar a responsabilidade para cima daquele que fica dentro de casa. A gente não pode só jogar a responsabilidade para o homem ou para a mulher. A responsabilidade é dos dois. A responsabilidade é de todos. Mas principalmente daqueles que energeticamente, emocionalmente, financeiramente são a base de uma família. Então a responsabilidade é dos dois. A balança ela tem que estar equilibrada. E como se faz isso? Esse tem que olhar para ele. E esse tem que olhar para ele. Imagina como vai ficar se colocar esse olha para esse olha para esse olha para esse olha para esse. Como vai ficar isso tudo? Por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Passei por isso. Não da forma como muitos passam. Mas para quem nunca chegou a viver um relacionamento da forma como está vivendo hoje, eu tive que, tanto eu quanto o Pedro, encontrarmos esse equilíbrio. Imagina se fosse um aqui e outro aqui. Como seria o trabalho hoje aqui? Como seria o relacionamento, o nosso relacionamento com as pessoas da gente estar brigando o tempo todo? Como seria a nossa energia como casal, como família? Como seria? Somos perfeitos? Não. A gente discute no sentido de conversar, de eu às vezes discordar dele de alguma coisa, ele discordar de mim de alguma coisa? Sim. Sim, a gente discute nesse sentido, de pontos diferentes, pontos de vista diferentes. Mas nem por isso a gente faz isso um campo de batalha. Mas nem por isso a gente faz disso uma guerra, um conflito. E como a gente faz isso? Olhando, ele olhando para ele e eu olhando para mim. A gente se ajuda? Sim. Porque eu não deixo de falar para ele as coisas que eu penso, as opiniões, até a respeito de alguma coisa que acontece, algum assunto, ou alguma coisa que ele fez, alguma coisa isso, e ele é a mesma coisa comigo, ele não deixa de falar, ele não deixa, ele chega, ele fala. Eu posso não alcançar
alguma coisa com relacionado a ele? Posso não alcançar. Mas o que ele faz? Fica no silêncio dele. A mesma coisa comigo. Nós somos seres diferentes. Somos seres humanos diferentes, individualizados, com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, com jeitos de ser diferentes. Se todo mundo fosse igual, não teria graça, não teria evolução. A graça justamente é essa. É sermos diferentes para podermos aprender uns com os outros, mas de uma forma saudável, equilibrada. E esse momento ao qual o planeta está e nós estamos pede isso. Eu não quero que você concorde comigo em tudo que eu estou falando, mas tudo que eu estou falando, o que eu quero é que você pense, reflita e analise e chegue à sua própria conclusão. Você não tem que chegar à conclusão que a Sabrina está trazendo para você. Mas é uma reflexão, porque eu estou Sabrina, vocês estão vocês. E vocês vão tirar conclusões de vocês. Vocês podem ir até muito mais, enxergar numa maior amplitude que eu acabei enxergando agora, acabei passando para vocês agora, e vocês podem complementar, ir além do que eu estou nesse momento, de tudo que eu estou falando para vocês nesse momento. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu mais vejo é que, até num trabalho espiritual, qualquer que seja esse trabalho espiritual, independente de religião, para afetar um trabalho espiritual, qual é a base? Aonde é que vai? Relacionamento. E vai começar por onde? Família. E aí começa a família. Afeta uma coisa, afeta outra, afeta isso, afeta aquilo. Vocês perceberam que o momento que o mundo passou, o planeta passou, nesse período onde todos ficaram dentro de casa, trancados, e que passaram verdadeiramente a se conhecer? Quantas separações aconteceram? Por que essas separações aconteceram? Porque não havia um conhecimento, porque era trabalhar fora, só se via à noite, beijinho, beijinho, abraço, vou lá, cama, dorme, tem relacionamento lá, no dia seguinte acorda, café da manhã, tá pronto, vai lá, vai cada um, a mulher fica em casa, ou o marido vai, ou o contrário. Não se enxergava. E aí o momento de oportunidade que teve para se enxergar através do outro, foi o momento que as transferências foram feitas e passou a só olhar o outro ao invés de se olhar. Aí muitas famílias se desestruturaram. Aí eu pergunto também, que eu vou um pouquinho além, se tem filhos e esses filhos são pequenos, como fica a cabeça desses filhos?
Como fica a cabeça dessas crianças? Como fica a cabeça desses adolescentes? Não são eles o futuro? Então, qual é a condição, qual é o tipo de base que você tem que proporcionar para essas crianças para que eles tenham condições de ser o futuro da nação, de ser o futuro do país, de ser o futuro do planeta? E tudo isso começa por onde? Internamente. Se você não está bem com você, não tem como você estar bem com o teu próximo. Se você não está bem com você, não tem como você estar bem com a sua mãe. Se você não está bem com você, não tem como você estar bem com a sua irmã. Se você não está bem com você, não tem como você estar bem com o seu marido, ou com a sua mulher, ou com o seu primo, com o papagaio, periquito, cachorro, gato, enfim. Você não vai estar bem nem com o mundo, porque tudo vai te incomodar. E por que te incomoda? Porque não quer se enxergar. Faça esse exercício diariamente. Se coloque em frente ao espelho. E se pergunte: o que eu vejo? Todo dia de manhã. O que eu vejo? À noite, quando você chegar do trabalho, se coloque na frente do espelho e pergunte de novo: o que eu vejo? Mas faça com sinceridade. Senta ou fica em pé. Esse é um exercício bem interessante de se fazer. No nosso quarto tem um armário, no meu cantinho de meditação. Tem um armário que ele tem um espelho, que ele fica bem de frente para o meu cantinho de meditação. E eu sento para meditar em frente a esse espelho. E eu medito de olho aberto, olhando para mim. Me enxergando. O que eu vejo? Quem é a Sabrina? Não é todo dia que eu faço, mas sempre que eu posso eu faço. De me olhar no espelho e me enxergar e me ver. Porque só assim eu sei. Eu passo a perceber muitas coisas que tem dentro de mim. E que para mim, evolução, para o meu crescimento, não para agradar a fulana, a ciclano, a beltrano, não. Porque também se eu ficar preocupada em que eu tenho que evoluir para agradar a todos, ou agradar quem quer que seja, então não estou evoluindo para o meu crescimento. Eu estou evoluindo para mim, para eu crescer. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E você já parou para se perguntar o que você dá para o outro todo dia?
Isso é relacionamento. O que você dá para o outro é o que você tem dentro de você. A caridade já começa por aí. A caridade, ela é uma forma de relacionamento também. Mas ela começa em como você se relaciona com você. E como você se relaciona com você, como você se relaciona com o outro. Então você dá para o outro aquilo que tem dentro de você. É aquele ditado que diz assim: não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, pensa no que você não gostaria que o outro fizesse com você. Então, o que você tem que fazer? Ver, analisar se existe essa possibilidade dentro de você e mudar o seu interior, para que você não faça com outro. Por quê? Porque se você fizer, inevitavelmente o outro vai reagir. Aí vai ser o toma lá da cá, 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 toma lá da cá. É tipo uma bola de ping-pong. Então eu queria trazer essa mensagem hoje, que eu acho muito importante. Vou depois me aprofundar nela na semana que vem, trazer de outra forma, num outro tópico, mas eu queria trazer de uma forma um pouco mais generalizada, mas também falando sobre a questão da família, para que todos nós pudéssemos pensar, refletir, cada um chegar a uma conclusão, a uma reflexão de acordo com o que você vive. Por isso que eu falei de uma forma bem ampla, para que possa servir para todos. E dessa forma bem ampla, para o que você está vivendo hoje, no momento da sua vida, você vai refletir. Então, não é especificamente para uma área, mas para todas de uma forma bem ampla, para que possa ajudar de alguma forma, auxiliar. Entendam bem, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui apenas para compartilhar uma reflexão, para compartilhar algo que eu estou vivenciando e que eu vejo que está acontecendo muito aí fora. E se eu posso contribuir para que vocês possam fazer uma análise, uma reflexão e possam mudar algum aspecto da vida de vocês, em alguma área, algo que vocês estejam vivenciando, eu vou me sentir muito feliz por ser um instrumento de estar fornecendo essa ferramenta para que vocês possam pegar essa ferramenta e utilizar na vida de vocês. Porque foi como a espiritualidade disse, eles não podem fazer nada com relação ao que depende de nós. Mas nós podemos sim nos auxiliar. E como eu estou me formando em terapia, como terapeuta, eu me vejo na obrigação de chegar aqui e, diante do que eu estou vivenciando, do que eu vivencio, não só com Pedro, mas com outras pessoas que eu convivo diariamente, e tento dar o meu melhor. Não sou perfeita, vou errar sim, com outras pessoas, dar o meu melhor para essas outras pessoas, dentro do que eu posso, respeitando a individualidade de cada um, respeitando o limite de cada um, sabendo até onde eu posso ir. Então, eu estou aqui para ajudar, para agregar e para somar. Bom, agradeço a todos
por me ouvirem, agradeço a todos pela atenção e que esse vídeo possa chegar ao coração de vocês e possa de alguma maneira, de alguma forma, ajudar e ser um orientador para que você mesmo possa mudar, ser, né, um modificador da sua própria realidade. Bom, gratidão.